9 de julho é uma data muito importante para São Paulo e faz parte de um capítulo que marcou a história do Brasil. O evento aconteceu em 1932, então são poucos os remanescentes vivos desse momento, mas foi uma luta pela redemocratização do país. Nós tivemos a vitória da Constituição 2 anos depois e isso foi extremamente importante para o nosso país. A Revolução de 1932 aconteceu 2 anos depois de Getúlio Vargas assumir a presidência da República de forma provisória. O governo fez uma série de promessas, inclusive de novas eleições, o que não aconteceu. Em maio, estudantes do Largo São Francisco, contrários à ditadura de Vargas, entraram em confronto com apoiadores do governo. Durante o conflito, 4 jovens morreram: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. As iniciais dos nomes deles deram vida ao movimento constitucionalista MMDC. No dia 9 de julho, milhares de paulistas decidiram enfrentar o governo de Vargas sozinhos. Além dos navios de guerra, o comandante do exército getulista, Góes Monteiro, enviou uma primeira tropa em direção a São Paulo, pela estrada de rodagem. Foi uma luta da população do estado de São Paulo para a redemocratização do país por meio de uma nova Constituição. Então os paulistas, depois de muitas manifestações, percebendo que não havia mais diálogo com o governo federal, pegou em armas para defender a criação de uma nova Constituição para o bem de todo o nosso país. Campinas também teve papel importante. No mausoléu do soldado constitucionalista, em frente ao cemitério da Saudade, estão enterrados 16 ex-combatentes campineiros. Mas a participação da cidade na Revolução vai além. Nós chegamos a ter ataques aéreos com bombas aqui na nossa cidade. Inclusive um desses ataques na frente da Estação Cultura, onde hoje é a Estação Cultura, vitimou Aldo Chiorato, que era um escoteiro que trazia cartas dos combatentes e acabou vindo a falecer durante um desses ataques aéreos que foram perpetrados na nossa cidade. A família de Paulo é cheia de lembranças desta época. É que o pai dele também participou da Guerra Paulista. Como ele fez parte da Revolução Constitucionalista e foi presidente do MMDC de Marília e de Campinas, as histórias eram muitas, principalmente da participação dele na Revolução. Ele tinha apenas 16 anos de idade, em 1932, e ele participou porque ele fazia parte do Colégio Militar em Limeira. Então ele foi convocado por fazer parte da escola militar e ele tomava conta do Fórum e da cadeia pública de Limeira na época da Revolução. Seu Paulo Barros Camargo morreu em 2012, aos 96 anos. Dedicou uma vida inteira para preservar a memória do país. Das peças de 1932, ele foi guardando, comprando, recebendo doações e foi juntando material que hoje está no Museu do MMDC. Aqui no museu está guardada parte da trajetória dos paulistas. Dá para fazer uma viagem até o ano de 1932 e ficar bem perto desse capítulo importante da história do Brasil. São mais de 2.000 peças. Tem jornal, armas e muito material da época. Um jeito de manter viva a história do Brasil. Não podemos deixar esses valores esquecidos, ainda mais nesse contexto de hoje, que a população está indo para as ruas, está se manifestando, está colocando seu ponto de vista. Isso aconteceu de uma maneira muito semelhante lá em 1932. E nós queremos cada vez mais resgatar esses valores da família, da democracia, da liberdade do cidadão, sem ter que pegar em armas, logicamente, nós podemos democraticamente exercer esse ponto de vista.